Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre nativismo. O que é isso? Estamos falando de um discurso ideológico da direita extremista. Em outras palavras, é uma espécie de nacionalismo, de valorização da cultura local, em detrimento, por exemplo, aos valores dos estrangeiros, dos imigrantes. É uma espécie de discurso não só nacionalista, mas também racista, preconceituosa, porque tende a valorizar o local, o discurso do nativo europeu, norte-americano, e desvalorizar, desconsiderar, por exemplo, os migrantes, né, os outros grupos que podem chegar naquela sociedade. Em outras palavras, em dizer que o nativismo é basicamente um modelo que ele tem um sentido de valorização da cultura local e entender que qualquer outra cultura, qualquer outro hábito vindo de fora tem um sentido negativo, ruim e muito pernicioso para a comunidade local. Nesse sentido, então, durante muito tempo, a gente vai perceber que os discursos da extrema-direita partem de um princípio nativista. Vamos lembrar que Donald Trump, o ex-presidente norte-americano que está vindo agora na disputa eleitoral norte-americana, desde 2016 usa esse discurso nativista. Tanto é que um dos lemas dele é justamente a ideia voltar a fazer com que a América volte a ser grande. É um discurso mais ou menos nesse sentido. Ou seja, considerar que os hábitos culturais de outros grupos, principalmente dos latinos, ou então a vinda dos latinos migrantes para os Estados Unidos, poderia de alguma maneira prejudicar ou está prejudicando a cultura, a sociedade norte-americana. Ele chega a mencionar que, por exemplo, por causa dos latinos, né, houve um aumento da criminalidade em toda a sociedade norte-americana. Ele fala isso sem provas. Né? Entretanto, é um discurso que acaba pegando, né? Como, por exemplo, de que os migrantes estariam tirando o emprego dos norte-americanos. Isso também é um discurso que é muito usado também na Europa, onde você tem lá uma extrema direita, né, como na França, que tem como maior representante a senadora, a deputada Le Pen, tá? Como também você vai ter os conservadores na Inglaterra, tá? Também na Alemanha você tem a ascensão, por exemplo, da extrema direita, de um viés assim, digamos assim, como se fossem ramificações de um nazismo que vem todos com esse discurso nativista. Então é a ideia de demonizar o novo, o diferente. É por isso que uma das características da extrema-direita é justamente criar uma crítica, desenvolver uma demonização dos movimentos LGBT+, do movimento feminista, né? Porque entende que esses movimentos, eles são, além de subversivos, eles acabam descaracterizando a sociedade local. E como o nome nativismo vem de nativo, parte da ideia dessa valorização do nativo, do indivíduo local, né, que está sendo ameaçado principalmente pelo migrante, principalmente pelo processo de globalização. Vamos lembrar também que isso não é uma coisa somente nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, ele parte também da ideia dessa valorização ou desse nacionalismo absurdo da cultura local. Né? E esse discurso, mas é importante frisar que é um discurso que acaba sendo meio que oportunista, demagogo, porque usa muitas vezes uma ideia, digamos assim, de que existe aquela coisa do bem contra o mal. Então nós, como pretensiosamente somos o bem, tá? Nós devemos valorizar a nossa cultura, em detrimento dos hábitos, costumes, da cultura dos outros povos. Existe então aí, Nelson, uma ideia de uma aversão à globalização? Em parte sim, existe um pouco disso. Porque vamos lembrar que o Blitz, né, que aconteceu na Inglaterra, né, que era justamente aquela ação de tirar o próprio Reino Unido da comunidade da União Europeia, partia de uma ideia de um discurso nativista, partia muito disso. Tá? A ideia, na verdade, de proteger os britânicos, por exemplo, da ação dos migrantes
porque a legislação europeia não era tão rígida, não era tão incisiva em relação às migrações. Então, começou a existir aquele discurso meio que oportunista por parte de grupos, até de sentido mais conservador, né, que buscava justamente aquela ideia de, olha, precisamos sair da União Europeia e proteger a nossa sociedade, a britânica, por exemplo, da grande ameaça, do grande mal que é o que? Os migrantes. Então, esse discurso nativista pegou e deu certo, tá? Por quê? Porque o Brexit aconteceu, né? Os britânicos saíram da União Europeia e agora estão querendo voltar, porque perceberam que sem a União Europeia a situação deles até piorou. E é importante frisar, quando eles fazem isso, eles estão virando as costas para a globalização. Porque entenda que globalização não é apenas um modelo tecnológico e econômico. Globalização está ligado também aos modelos ético-raciais, ao contato de cultura. Isso é um processo natural. De uma alguma maneira, as culturas elas tendem a entrar em contato e provavelmente vai existir uma modificação, uma influência. Isso vai se desenvolver. Entretanto, nem todo mundo leva de boa essa globalização, né? Quando você tem, por exemplo, o sociólogo Manuel Castells, que ele tem uma obra chamada O Poder da Identidade, que ele fala sobre a ação dos movimentos, dos grupos fundamentalistas, tanto o fundamentalismo islâmico como o fundamentalismo cristão, que partem de uma ideia, de um discurso local, de valorizar as suas raízes, os seus hábitos, em detrimento aos outros povos. Então há uma aversão à tecnologia, como também há uma aversão aos comportamentos e hábitos diferentes, daí a demonização do feminismo. São coisas nesse sentido, tá? Então tu vai perceber que existem grupos que não levam de boa essa globalização, que entendem que essa globalização é um grande mal, né? Como diz os movimentos fundamentalistas, um grande satã. E nesse sentido há uma modificação. Vamos pegar aqui nos Estados Unidos, segundo Manuel Castells, é a sociedade com o maior número de fundamentalistas, mas é o fundamentalismo cristão, né? E são esses grupos fundamentalistas cristãos, mais conservadores, né, que vão votar, na sua maioria, quase que totalmente, em Donald Trump, que tem esse discurso nativista. Tá? A mesma coisa também você vai perceber que isso se desenvolve na Europa através dos partidos mais conservadores e de extrema direita. Então, a gente precisa avaliar, entender que a globalização ela não é vista de uma maneira muito de boa por todo mundo. Tem grupos que vão, na verdade, entender que a globalização é um grande mal, é uma coisa ruim, porque possibilita esse contato e descaracteriza a cultura local. Então, falar do nativismo é falar do nativo, é falar do que? Daquele indivíduo que faz parte daquela comunidade, daquele indivíduo que está naquela comunidade há muito tempo e não aceita e não quer outros hábitos, não quer outros indivíduos entrando na sua sociedade, e isso acaba provocando o quê? A aversão ao estrangeiro, a xenofobia, né, o racismo, o preconceito de uma maneira geral. Acaba sendo uma espécie de uma bola de neve que acaba, de alguma forma, fortalecendo o discurso raivoso da extrema-direita. Então, falar de nativismo é falar, na verdade, de uma ideologia política desenvolvida e destacada muito pelos grupos políticos da extrema-direita. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço.